dia mais uma vez, meus irmãos. Bom dia, crianças. Elas continuam dormindo, apesar de já ser quase hora do almoço. A presença física de outros cristãos é uma fonte de incomparável alegria e força para o crente. Dietrich Bonhoeffer falou isso. Eu li esse texto ontem no Encontro de Mulheres. E esse texto, ele me lembra uma passagem das Escrituras, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Lembro-me das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, Paulo, falando a Timóteo, para que eu transborde de alegria. Eu queria, com essa palavra, encorajar você, meu irmão e minha irmã, para que você valorize o culto da sua igreja local. Esteja presente para que você possa se alegrar e ser razão da alegria de outros irmãos. Amém? Vá a Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5. Leremos apenas alguns versos, logo do início do capítulo. Profeta Miqueias, considerado um dos profetas menores, e vocês já sabem que essa classificação não se deve à relevância ou importância da mensagem do profeta, mas em relação à extensão da mensagem que ele trazia quando comparado a outros, como Isaías e Jeremias, por exemplo. As crianças que estão anotando, né, aquelas que não estiverem dormindo, o título da mensagem é O Mistério de Belém. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de falar algumas coisas antes da mensagem. Nós observamos, e muitos que já leram a história do rei Arthur, observam que há alguma semelhança ou alguns paralelos com o cristianismo. O rei Arthur era visto como um salvador pelo seu povo e, de acordo com a lenda, o rei Arthur encontra-se na ilha mística de Avalon, aguardando o tempo para retornar e resgatar a honra da grande Grã-Bretanha. E num dia, o mais sombrio dos dias, ele retornará, esse único e futuro rei, para assumir o seu lugar. E Arthur, é claro, é mitológico. Mas nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do profeta Miqueias. Porque Miqueias vai falar, e esse é um dos textos, uma das profecias do Antigo Testamento que fala sobre o nascimento de Jesus. A questão é, quem é Miqueias? Miqueias viveu na cidade de Moresete, Reino do Sul. Nesse período, os reinos do norte e do sul já haviam se dividido, e Miqueias fala sobre o juízo de Deus sobre os reinos do norte e do sul pelas mãos da Assíria e da Babilônia. Miqueias é contemporâneo, ou seja, viveu no mesmo período de tempo que Isaías, e ele vai tratar no seu livro sobre eventos que estão relacionados a um futuro próximo, eventos que vão acontecer de forma imediata, e outros que são eventos mais distantes. E sempre que nós lermos algum texto de algum dos profetas, é preciso que essa perspectiva profética esteja em vista, que nós estamos lidando com eventos que são imediatos e outros que são eventos futuros. A essa altura do campeonato, eu espero que os irmãos já saibam que profeta não é aquele que adivinha o futuro, mas é aquele que é chamado a proclamar a palavra do Senhor. E não por acaso, muitas das profecias começam com assim diz o Senhor. E ele não fala também nos seus termos e condições, mas naquela apresentada pelo próprio Deus. Miqueias 3,8 está registrado assim: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor.
cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, o livro tem em comum com outros profetas a exposição do pecado do povo de Israel, que vira suas costas em rebeldia ao seu Deus. Mas ele tem uma característica peculiar, porque além de expor os pecados do povo, Miqueias também trata dos líderes e governantes. Ele diz que esses líderes ficaram ricos através do roubo e da cobiça. E ele também fala em relação a outros profetas, porque eles eram corruptos e prometiam proteção de Deus a quem pudesse pagar. E se a gente vai ao texto de Miqueias para entender se isso é verdade de fato ou não, ele diz: escutem agora isso, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Eu li Miqueias, capítulo 3, versos 9 a 12. Então você vê que o cenário não é nada bom. O cenário é terrível, é sombrio, mas apesar disso, Miqueias também traz uma mensagem de esperança e restauração para Israel. Se nós lermos o texto completo, o livro completo do profeta Miqueias, veremos no capítulo 2 que o Senhor é descrito como pastor do remanescente do seu povo, e no capítulo 4, quando ele fala da restauração após o exílio babilônico. E quando a gente caminha para o capítulo 5, parece um pouco abrupto, fora de contexto, e aí, de novo, eu chamo vocês a atenção dessa questão da perspectiva profética, porque Miqueias vai falar sobre o nascimento do rei, o nascimento do rei dos reis. E é interessante que ele começa a falar sobre esse nascimento, mas ele não se dirige a uma pessoa, mas ele se dirige a um local. Mas aguardem um minutinho. Como nos bons mistérios, nós estamos partindo de uma informação inicial. E essa informação inicial é que sabemos que este rei messiânico é Cristo. E nós não sabemos isso porque nós achamos que é assim, ou nós vamos assumir isso como verdade, mas porque as Escrituras falam sobre isso. Mateus capítulo 2, versos 4 a 6, então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E eles citam Miqueias: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Mas diferente dos bons mistérios, e eu gosto muito de filmes de mistério, em que você só vai descobrir o que acontece lá no final, à medida que você recebe algumas pistas, a minha intenção não é trazer para vocês nenhuma novidade ao final. Essa não é a ideia. E talvez isso decepcione alguns, mas eu espero que a atenção de vocês esteja comigo, apesar de já sabermos o final. Mas a mensagem ela vai se guiar ao redor de 4 perguntas. A primeira pergunta é: quem foi que enviou Cristo? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: onde ele veio no momento da sua encarnação? A terceira pergunta: para que ele veio? E a última: ele já existia antes da encarnação?
Vamos ao texto, Miqueias capítulo 5, versos 2 a 5, a primeira parte diz assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores estiver dado luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Primeira pergunta: quem enviou Cristo? E a resposta está no texto que nós lemos. De você me sairá. E isso é Deus falando através da boca de Miqueias. E esse deve ser um doce pensamento, a de que Cristo não encarnou sem a permissão, a autoridade e o conhecimento do Pai. Ele foi enviado pelo Pai no tempo exato para ser o Salvador dos homens. Mas nós somos, infelizmente, muitas vezes propensos a desconsiderar o Pai. Nós somos propensos a esquecer que, embora existam distinções em relação às pessoas da Trindade, não há distinção de honra. E nós damos e atribuímos honras da nossa salvação a Cristo e não louvamos ao Pai que enviou o Filho. Nós deixamos de meditar na profundidade da sua misericórdia, no extremo da sua benevolência. Nós perdemos coisas preciosas. E se nós vamos, por exemplo, ao texto de João, capítulo 5, nós vemos ali que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente o que vê o Pai fazer. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. O Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai deu autoridade ao Filho. O juízo do Filho é justo porque ele veio fazer a vontade do Pai e não a sua. Aquele que conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como deveria conhecer, não coloca um antes do outro. Não é mais grato a um do que ao outro, porque ambos, pertencentes à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, desde Belém, passando pelo Getsêmani até o Calvário, estão engajados na obra da salvação. E a pergunta para a gente hoje é: será que nós já colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus? E tendo confiado em Cristo Jesus, nós temos confiado apenas nele? Nós estamos unidos a ele? Se a resposta para essas perguntas é sim, então nós podemos acreditar que nós estamos unidos a Deus Pai, que é Senhor do universo. A minha intenção, o meu desejo, a minha oração é que a nossa percepção sobre a profundidade do amor que havia no coração de Deus quando equipou seu Filho para esse grande empreendimento de misericórdia esteja vivo para nós hoje. Se nós pudermos fazer um exercício e pensar sobre a encarnação de Cristo. Nós não estávamos lá quando isso aconteceu. Mas ainda que tivéssemos, o exercício seria válido, porque se a gente pudesse conceber alguma tristeza no céu, dentro daquilo que a gente entende do conceito de tristeza, né? Segundo a nossa definição, aquele provavelmente pode ter sido um dia triste, quando o filho deixa o pai, quando o filho deixa os céus, onde ele havia estado sempre em plena comunhão dentro da Trindade.
um centrado no outro, Pai, Filho e Espírito Santo, adorando e servindo um ao outro. E então o Pai diz, vá. E então vem o despir. Cristo se esvazia e assume a forma de servo, tornando-se semelhante a mim e a você. Você consegue imaginar os anjos se aglomerando para ver Cristo retirar as suas vestes e, reconhecido em figura humana, se humilhar? Ele deixa suas vestes reais e troca essas vestes reais por simples roupas de um camponês. O Rei do Universo contido num corpo humano. O Pai o enviou. É chegado, então, o dia do nascimento daquele bebê. E que dia glorioso! Os anjos que foram privados da companhia do Filho nos céus. Dizem assim, e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É sobre ele a proclamação do Salmo 24, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que a nossa alma possa se apoderar nessa manhã. Cada passo da vida de Cristo foi marcado pela aprovação do grande Eu Sou. Que cada pensamento que nós temos sobre Jesus tenha como pano de fundo a conexão com esse Deus eterno e amoroso. E para quê? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem o enviou, então? A resposta é seu Pai. A segunda pergunta, onde ele veio? E essa, o texto também responde. O profeta se refere ao local como Belém Efrata. E eu gostaria de, em 3 pequenas partes, abordando a história, o significado e a posição de Belém, falar um pouco sobre o local de nascimento de Jesus. O primeiro é que parecia necessário que Cristo nascesse em Belém por causa da história de Belém. Vocês talvez não se recordem, mas a primeira menção que nós temos a Belém nas Escrituras é uma menção triste. Se você for a Gênesis 35, você verá que Raquel estava grávida, Raquel, esposa de Jacó, e ela dá à luz um filho, e ela vem a morrer após o parto. E as Escrituras dizem que ela foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Entretanto, outra mulher fez este lugar ser celebrado. Vocês devem se lembrar de Noemi. Noemi se muda para Moabe, ela é de Belém, ela se muda para Moabe com seu marido e seus filhos, em função da fome que havia em Israel. Lá em Moabe, seu marido e seus filhos morrem, e ela retorna então para Belém. Só que ela não volta sozinha. As Escrituras dizem que ela retorna com uma de suas noras, ela retorna com Ruth. E quando ela volta para Belém, e quando ela chega na cidade, a Bíblia diz que há comoção na cidade. E as mulheres perguntavam, não é essa Noemi? E o significado de Noemi é encantadora, agradável.
mas em função de tudo que havia se passado em Moabe. Ela diz: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Mas graças a Deus que esse não é o final da história. Ela retorna com sua nora, como eu falei, e em meio a tantas perdas, pela qual Noemi já havia passado, a providência divina coloca Ruth em Belém, para que ela seja parte da linhagem do Salvador. Eles não chegam em Belém a qualquer tempo, eles chegam exatamente no início do período da colheita da cevada. As Escrituras dizem que ela vai respigar, catar espigas em determinado campo, dentre os muitos que existiam, e não por acaso, o campo em que ela vai fazer isso é o campo de Boaz, que vem a ser o quê? O resgatador que se casa com Ruth. E o final do livro termina com ela dando a luz a Obed. Obed que gerou Jessé, Jessé que gerou Davi, o rei Davi. E tudo isso acontece em Belém, uma cidade insignificante. Talvez Belém ganhe significância por ser insignificante. Belém era uma aldeia das cidades desconhecidas, mas é ali que o Senhor havia determinado que o rei haveria de nascer. Essa é a questão histórica de Belém. Vamos agora ao significado. João 6, 48 e 51, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Belém Efrata. A palavra Belém significa a casa do pão. Casa do pão. E que lugar seria mais apropriado para o pão da vida nascer que não a casa do pão? Não há nenhum alimento melhor para a alma faminta do que o pão da vida. E a pergunta para nós é: do que nós temos nos alimentado? Será que o pão da vida tem sido suficiente para nós? Ou a gente tem buscado outros pães que parecem ótimos, mas que no final nos levam à morte? Eu falava ontem no encontro de mulheres que nós muitas vezes esquecemos que o Evangelho não são boas novas apenas para os que estão perdidos, mas o Evangelho é boa nova para a gente hoje. Nós precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Jesus é o pão da vida. Mas no texto que nós lemos, fala de Belém Efrata. E Efrata também tem um significado importante. Efrata significa fertilidade, abundância. E nossos pobres corações estéreis de pedra nunca produziram um fruto, até que eles fossem regados pelo sangue do nosso Salvador. Jeremias 17, 7 e 8, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Se nós somos como árvores plantadas junto a rios de água, produzindo frutos, não é porque nós somos naturalmente frutíferos, mas é em função de onde nós fomos plantados. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João 15, 4. Nós não podemos dar fruto apartado da videira. É Jesus quem nos torna fecundos.
Da casa de pão veio o pão da vida. Do lugar de fecundidade e abundância veio aquele em quem, permanecendo, nós daremos muito fruto. Posição. Lembre-se, eu falei de história, significado e agora de posição. A posição de Belém é que ela é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. A questão é, ninguém procuraria Belém. Ninguém naturalmente procuraria Belém para passar suas férias naquela época. Ela não era um destino turístico. Ela não era uma cidade relevante economicamente. Mas é maravilhoso nós pensarmos mais uma vez que a providência divina faz com que Maria e José saiam de Nazaré e vão para Belém. Ela já estava no final da sua gravidez, então, naturalmente, eles não procurariam Belém, não procurariam sair da sua cidade, eles teriam permanecido em sua casa. Mas César Augusto emite um decreto ordenando o recenseamento e que todos deveriam se alistar na sua cidade. Então, José e Maria vão para Belém, já que ele era da linhagem de Davi. E a cidade de Davi era Belém, onde eles deveriam participar desse recenseamento, desse levantamento. Mas por que César Augusto deveria pensar nisso justamente naquele momento específico? E não alguns momentos antes? E não alguns meses depois? Simplesmente porque, enquanto o homem traça o seu caminho, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Spurgeon, comentando esse texto, ele diz assim: o homem faz o que lhe agrada, mas, não obstante, ele sempre faz o que Deus ordena. O homem faz o que lhe agrada, mas, não obstante, ele sempre faz o que Deus ordena. Se Judas trai Cristo, para isso ele foi designado. Se Faraó endurece seu coração, ainda assim, para esse propósito, eu te levantei para mostrar o meu poder em ti. O homem faz o que quer, mas Deus também o faz fazer o que quiser. Assim é o nosso Senhor. Cristo não nasce, então, na alta colina de Bazã, nem no Monte Real de Hebrom, nem nos palácios de Jerusalém, mas cumprindo a profecia. O Rei Eterno nasce na humilde, mas ilustre vila de Belém, na pequenina entre os milhares de Judá. A terceira pergunta que nós vamos responder em relação ao mistério de Belém é: para que veio Jesus? Nós já vimos quem o enviou, nós já vimos onde ele nasceu, e a próxima pergunta é: para que veio Jesus? E a resposta também está no texto. Ele veio para ser governante em Israel. Deus disciplina o seu povo. Essa era a mensagem do profeta. Haveria juízo de Deus sobre o povo porque eles não foram fiéis à aliança. E o resultado disso é, então, o exílio. E se nós consultarmos o contexto imediato de Miqueias, lendo alguns versos do capítulo 4, a gente vai ver que o povo de Israel estava submetido à humilhação e os seus governantes impotentes diante da ameaça das nações. Suporte as dores e faça força, filha de Sião, como a mulher que está dando à luz, porque agora vocês terão de sair da cidade e morar nos campos. Vocês vão para a Babilônia. Ali, porém, vocês serão libertados. Ali o Senhor gemirá das mãos dos inimigos. Agora, muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que Jerusalém seja profanada, que os nossos olhos se deliciem com a ruína de Sião. Mas essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu plano. Ele as ajuntou como feixes a serem batidos na eira. Levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze.
Você esmagará muitos povos, e as riquezas que eles adquiriram serão dedicadas ao Senhor, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados ao Senhor de toda a terra. Agora, ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. O povo estava submetido à humilhação. Com uma vara ferirão a face do juiz de Israel. Os governantes de Israel estavam impotentes diante do juízo do Senhor. Mas o texto também traz esperança, porque diz que essas nações não conhecem os pensamentos do Senhor. Havia juízo, mas havia esperança. Havia redenção com a vinda daquele que há de reinar em Israel, porque para isso é que Jesus veio, reinar. Uma coisa muito singular, se vocês ainda não repararam sobre isso, é que Cristo nasce rei. Cristo nasce rei dos judeus. O normal é que você nasça rei? Não. O normal é que você nasça um príncipe. Que eu digo o príncipe Charles. Foi príncipe durante 74 anos. Até que, dizem, sua mãe morreu. Dizem. E ele, então, foi coroado rei. Mateus 2, versos 1 a 2, registra o seguinte. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. No momento em que Jesus vem à terra, ele é rei. Mas aqueles que deveriam se prostrar em adoração diante do rei sobre toda a terra, viram o seu rosto em rebeldia. E aí algumas pessoas podem dizer, então ele veio em vão. Se aqueles que deveriam adorá-lo e se prostrar diante dele e servi-lo, se rebelam, ele veio em vão. E a Bíblia fala isso. É verdade que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas assim como a gente já falou lá da história de Ruth, de Noemi, esse não é o fim da história. O fim da história é o que João registra, complementando com esperança para mim e para você o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E uma nova pergunta que eu faço para a nossa reflexão: será que nós já nos submetemos ao domínio desse rei? Será que ele governa, de fato, em nosso coração? Será que ele ordena a nossa vontade? Ele guia o nosso julgamento? Será que nós temos procurado, diante desse rei, conselho em nossas dificuldades? Chegamos, então, à quarta e última pergunta. Jesus Cristo já viveu antes? E a resposta é sim. Sim. O texto fala, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O próprio Eu Sou declara pela boca do profeta que dele sairia o que havia de governar a Israel. E agora nós vemos que essa origem é desde os dias da eternidade. O Deus encarnado que se tornou homem já faz maravilhas há muito tempo, meus irmãos. Aquela criança que um dia dormiu nos braços de Maria é o Filho do Homem. E esse é o título que o próprio Jesus mais utiliza
para se referir a ele mesmo. Filho do homem. E o que foi dado ao Filho do homem? Vamos a Daniel 7. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Linguisticamente, essa expressão filho do homem significa um ser humano ou um ser divino. E o Filho do homem, na figura de Jesus Cristo, é um governante humano e divino, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E nós devemos nos alegrar, meus irmãos, porque o Filho do homem veio para nos resgatar. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Segundo Efésios 1:5, nós somos predestinados para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. As origens de Cristo como nosso fiador são desde os dias da eternidade, meus irmãos. Isso deve encher o nosso coração. Nós temos nossa origem na pessoa de Jesus desde a eternidade. Não foi apenas quando nós nascemos que Cristo nos amou, mas as suas delícias estavam com os filhos dos homens antes que houvesse qualquer dos filhos dos homens. Muitas vezes ele pensava em nós de eternidade a eternidade, e ele colocou o seu afeto sobre mim e sobre você. E saber disso provoca o que em nossos corações? Nada. Saber disso deveria provocar muita coisa em nossos corações. E uma das reações que nós deveríamos ter é aquecer o nosso coração e saber que Ele nos manterá firmes até o fim. Aquele que desde a eternidade tem saído para me salvar e para te salvar, será que Ele vai nos perder em algum momento? Será que, por algo que venha a acontecer, nós vamos escorrer entre os dedos dele? Deixamos que ele fale para a gente sobre isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu li João 6, versos 37 a 39. Estejamos seguros, irmãos, da nossa salvação. Nós não seremos lançados fora, porque nós não podemos perder aquilo que não nos pertence. Apocalipse 7, 9 e 10, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o texto que lemos em Miqueias termina com: e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. É interessante a gente perceber que Cristo não apenas nos traz paz, ou nos dá paz, ele é a paz. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, nós que antes estávamos longe,
fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Como eu disse no início, e a gente chega agora ao final da mensagem, eu espero não ter decepcionado vocês ao falarmos sobre o mistério de Belém. Eu avisei desde o início que não haveria surpresas. O mistério de Belém é sobre Cristo, o Deus homem, nascido em Belém, de majestade global, que traz segurança e paz aos que o servem. E eu termino a mensagem com 3 breves aplicações. A primeira, no meio da predição de morte e destruição que o profeta Miqueias trazia, Deus encorajou seu povo através da sua palavra, oferecendo a esperança de um Salvador e a promessa de paz. E é por causa do nascimento de Cristo em Belém e da sua morte na cruz que nós também podemos experimentar paz com Deus. Os nossos pecados estão perdoados e a nossa dívida foi rasgada. A segunda aplicação é que nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos ler a Bíblia de capa a capa, e não apenas os textos mais comuns ou mais fáceis. Porque ao ler a Bíblia de capa a capa, nós veremos sentido em algo que pode não fazer sentido para a gente em determinado momento. Nós teremos a interpretação correta do texto, até porque um texto mais difícil, ele é interpretado à luz de um texto mais fácil. E nós vamos ver que não se trata apenas de esperança prometida e esperança aguardada, mas da esperança cumprida. Desde Miqueias 5, que nós lemos agora, até o texto de Mateus 2, que eu li um pedacinho no início, séculos se passaram. Séculos se passaram desde a promessa de Deus através da boca do profeta Miqueias. Esperança prometida, esperança guardada, esperança cumprida no nascimento do Messias. E existe uma esperança prometida também a nós, a da volta do Rei. Hoje nós vivemos o momento da esperança aguardada, mas nós podemos ter certeza absoluta que essa esperança se cumprirá. Por último, o mistério de Belém continua a gerar ainda hoje 3 reações no coração do homem: indiferença, hostilidade ou fé. Para alguns, o Natal não significa nada. Ou, assim, você até pode ser simpático em algum grau ao Natal, desde que isso não signifique que aquele bebezinho frágil, indefeso, seja reconhecido como rei que deve governar em sua vida. Desde que ele não governe sobre mim, eu não tenho nenhum problema com o Natal. Mas pode ser que a sua reação seja de fé. E fé nós sabemos que é um dom gratuito de Deus. Não é resultado de uma equação matemática, de um esforço intelectual ou de abraçar uma filosofia de vida, mas só é possível pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, essa é a única diferença. Quando nós olhamos todos que estão aqui, todos aqueles que ouvem a mensagem, quando nós olhamos para cada um de nós hoje, essa diferença não é a nossa classe social, essa diferença não é a cor da nossa pele, mas é saber se nós dobramos o nosso joelho ou não diante do Rei de toda a terra. E a última pergunta é: em qual grupo você quer ser contado? Entre aqueles que se dobram diante do grande Rei
ou aqueles que são indiferentes e hostis à mensagem do Evangelho? E eu respondo para vocês dizendo: eu quero ouvir Cristo dizendo: Pai, aqui estou. E aqui está a Nívia, o Renato, o Jonatas, a Mariane, esse é o Arthur, a Rosane, o Nevardo, todos os que o Senhor me confiou. Aqui estão. Nenhum se perdeu. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Nós te louvamos porque Cristo em Belém, Cristo na cruz, é a esperança para todo perdido, Pai. Que aos salvos nesta manhã, o Senhor possa encorajar a continuarmos na caminhada como peregrinos nessa terra, Senhor. E aqueles que ainda não confessam a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas, que agrade ao Senhor salvá-los, Pai. Que eles se dobrem em adoração ao único digno de todo louvor e glória, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.